Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num trecho super conciso, mas absolutamente monumental em termos de dados e de estrutura. Gênesis capítulo 25, do versículo 12 ao 18. A ideia aqui é destrinchar como um texto tão antigo consegue mapear uma linhagem inteira, indo das raízes familiares até um domínio geográfico gigantesco, e tudo isso incrivelmente usando apenas 7 versículos. Vamos lá? Para começar, é impossível a gente não parar e olhar para essa frase final super marcante que fecha o texto. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Tem um tom muito firme de posicionamento aqui, né? Uma presença que simplesmente não dá para ignorar. E a grande pergunta que logo vem à cabeça é: como exatamente se chegou a essa postura de tanto destaque? É justamente essa construção, esse passo a passo rumo à consolidação que a fonte explica para a gente. A origem de Ismael. Bom, para entender toda essa consolidação de poder, a gente precisa, claro, voltar lá para o começo lógico e cronológico no versículo 12. A precisão impressionante do relato já fica clara logo de cara nas origens. De um lado, a gente tem a figura do pai, Abraão. Do outro, uma lista super meticulosa de 3 identificadores para a mãe. O nome, Agar, a nacionalidade dela, que é egípcia, e o seu papel social como serva de Sara. Não tem absolutamente nenhum espaço para ambiguidade na raiz dessa árvore genealógica. E aí, com os progenitores muito bem definidos, o texto usa o versículo 12 como um marco oficial de um novo começo. As palavras exatas são: estas, porém, são as gerações de Ismael. Isso é literalmente uma virada de página literária. O cenário está todo montado não só para registrar uma família, mas para contar a história de uma linhagem em uma expansão vasta e muito rápida. Os 12 príncipes, versículos 13 a 16. Agora a narrativa muda de marcha, saindo daquela escala singular da origem e partindo para a multiplicidade dos descendentes. E olha como o texto faz questão de ser exaustivo nos nomes. Aqui a gente vê os primeiros 6 filhos documentados pelos seus nomes segundo as suas gerações. Tem uma ênfase tão forte na ordem que Nebaiote recebe aquela distinção claríssima de primogênito, o primeiro da linha, sem dúvida nenhuma, e a partir dele a lista flui com Quedar, Abdel, Mibsão, Mesma e Dumá. Essa cadência atesta o peso de cada um deles como um ponto de partida histórico fundamental. E a lista não para, seguindo direto para a segunda metade. Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. É brilhante ver a intenção desse documento antigo em manter esse nível de registro. Não era suficiente só dizer que a descendência foi grande, sabe? Era vital cravar a identidade exata de quem ia formar as ramificações seguintes dessa árvore de gerações. Mas o grande ponto de virada dessa listagem toda é o número 12. A transição que acontece aqui é fenomenal. A gente deixa de contar filhos individuais e passa a ver a formação de 12 pilares fundamentais, elevando as coisas de uma simples casa para a base de algo muito, muito maior. O versículo 16 consolida essa nova escala com uma clareza sociológica de cair o queixo. Todos esses nomes ganham o título de 12 príncipes, liderando as suas famílias com vilas e castelos. É uma transformação dramática que a fonte captura. O que começou lá atrás como uma linhagem parental comum, agora evoluiu para uma governança civil e para uma estrutura de defesa totalmente militarizada. O fim de Ismael, no versículo 17. Com toda essa organização sociopolítica já montada e firme, o texto dá uma pausa e se volta para o encerramento da vida daquele que deu nome a essa linhagem inteira. E a precisão aparece de novo entregando a idade exata de Ismael. Foram 137 anos de vida. Esse não é só um número solto no ar, é um detalhe de tempo que âncora a narrativa e deixa claro que ele teve bastante tempo para testemunhar a expansão e o estabelecimento daqueles 12 príncipes. A linguagem usada para descrever o falecimento tem um tom muito reverente. O texto diz que ele expirou e morreu e foi congregado ao seu povo. É uma formulação super pacífica e definitiva, percebe? Mostra um ciclo completo, perfeitamente fechado e sem pontas soltas, de uma vida que atingiu a consumação natural aos 137 anos. O território ismaelita, no versículo 18, e a morte dele não encerra o registro. Pelo contrário, agora o foco vai direto para o vasto legado geográfico deixado pela descendência. É aqui que as fronteiras geográficas entram no mapa de vez. A extensão que eles habitavam vai de Avilá, de um lado, até Sur, lá na outra ponta. E o texto ainda faz questão de dar as coordenadas de Sur com uma precisão direcional incrível, que está em frente do Egito indo para Assur. Dá para sentir a magnitude imensa desse território, margeando impérios de gigantesca relevância histórica.
E essa expansão imensa de pessoas e de terras fecha o nosso círculo perfeitamente, trazendo a gente de volta lá para o ponto de partida. Tendo agora 12 linhagens de príncipes, dominando vilas e castelos, espalhados nessa região enorme entre Avilá, Egito e Assur, agora dá para entender com todas as letras aquela declaração. E Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Essa presença geográfica formidável colocou a linhagem num cenário global inabalável, perfeitamente de frente para toda a sua vasta parentela. Para fechar nossa análise, fica impossível não notar um nível quase assustador de eficiência literária. Pensa bem, um parentesco exato, 12 líderes nomeados um por um sistema de vilas e castelos e o domínio de fronteiras continentais. Tudo isso espremido em apenas 7 versículos super breves. Como é que uma fonte tão antiga consegue comprimir a fundação histórica e geográfica de uma civilização inteira num espaço tão pequeno? Fica a reflexão de que o peso da história, na grande maioria das vezes, repousa mesmo nos detalhes mais silenciosos e condensados.